especial para o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas acho que também para todos aqueles brasileiros e brasileiras que se enxergaram nessa história revelada com exclusividade pela reportagem do Grupo Bandeirantes, pelo Rodolfo Schneider, que é diretor de jornalismo aqui, é o apresentador, âncora da Band News FM no Rio de Janeiro. Vai ser lançado hoje, na tela da Band, o documentário HIV, o escândalo dos transplantes, que revela todos os bastidores desse processo de investigação. Aliás, uma das maiores investigações jornalísticas do Grupo Bandeirantes de Comunicação e da área da saúde, sem dúvida nenhuma, dos últimos anos aqui no Brasil. A produção desse documentário é do Vinícius Donola, também âncora da Band News FM no Rio de Janeiro, que está ao vivo conosco agora. É um prazer conversar com você, Donola, pela primeira vez nesse 2025. E quero já contar aqui para todo mundo que eu fiquei muito positivamente impressionada, não que eu não conhecia, eu já conhecia toda a história do Donola como jornalista, né? Uma história de muito sucesso, um cara premiado no jornalismo, mas ao acompanhar uma parte da produção desse documentário aqui, foi possível ver uma característica que é típica daqueles jornalistas incríveis que sabem produzir documentários, que sabem produzir séries especiais, porque isso exige uma outra pegada nas entrevistas, uma outra abordagem, né? E acho que um outro grau de sensibilidade para extrair em detalhes aquilo que os seus entrevistados devem contar, um aprofundamento nesse processo de investigação, um belíssimo trabalho, Donola, incrível mesmo, está de parabéns e fica o convite para todo mundo acompanhar a partir de hoje. Você nos conta mais a partir de agora como é que ficou o resultado desse trabalho. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Inicialmente, feliz ano novo para vocês. Que seja um ano de muita paz e de muita notícia boa e mais leve para a gente, porque 2024 trouxe bastante coisa pesada. Muito obrigado pelas palavras, Sheila, mas eu devo dizer que eu sou apenas uma pecinha nessa grande engrenagem da qual me orgulho fazer parte. E hoje a gente leva ao ar, nós já tivemos a pré-estreia no cinema aqui no Rio de Janeiro, no mês de dezembro, HIV, o escândalo dos transplantes. Sheila, tão importante quanto, ou tão impactante quanto a história que a gente conta, é a história que a gente acaba não contando. São os bastidores da notícia. E HIV, o escândalo dos transplantes, tem dois grandes universos nesse roteiro que nós desenhamos. O primeiro é o pré-notícia no ar. O que aconteceu quando o Rodolfo recebe uma primeira informação? Que fonte foi essa? E o que ela passou para o Rodolfo Schneider, que foi o start de todo um processo. A partir daí, a divisão dessa notícia com a Agatha Meirelles, nossa colega, nossa amiga apresentadora aqui do Rio de Janeiro. Como foi esse passo a passo angustiante, com seus dilemas éticos e deontológicos? Sheila, Carla, a gente está falando de 700 pessoas que receberam órgãos sob suspeição naquele momento, considerando-se que 6 pacientes estavam contaminados por órgãos e uma pessoa já havia morrido. Havia a necessidade, Sheila e Carla e queridos ouvintes, de se contar a história por trás dessa história, que é muito impactante. Foram 2 meses de muito trabalho, ouvindo as pessoas como a Sheila, por exemplo, a Andressa Guaraná, nossa diretora da TV Band, o Rodolfo Schneider, o nosso querido diretor Fernando Mitre, todas as pessoas envolvidas nos bastidores até a divulgação da notícia no mês de outubro do ano passado. Foi esse trabalho de entrevistas, de presenciar momentos de apuração, não é? Porque eu acho que o trabalho também traz um tanto disso, né? Mas essa é uma investigação que ainda prossegue, né? Como é que é trabalhar isso, lançar um documentário, sendo que a gente está falando de algo ainda em curso, que ainda pode ter desdobramentos, né? Sheila, tem um bastidor também do documentário que é: qual vai ser o desenrolar dos acontecimentos enquanto o roteiro está sendo escrito, enquanto a montagem do documentário se dá em ilha de edição. E todos nós, francamente, esperávamos muitos acontecimentos. E há quanto tempo que não se fala no grande noticiário desse que é um dos maiores escândalos da saúde pública do Brasil e do mundo? Há muito tempo a gente não ouve mais falar. Então, há que se contar a história por trás dessa história, até como uma maneira de deixar acesa, manter acesa essa chama da cobrança.
Algo muito grave aconteceu e há desdobramentos na esfera policial, mas também na administração pública, que a gente tem que acompanhar. Era tudo muito dinâmico e tudo muito vivo quando o roteiro era construído. E ele traz a história até o presente, até este momento. O que nós revelamos, em que ponto parou e a partir daí uma grande reflexão. Onde a gente quer chegar com essa história? A gente vai permitir que isso caia no esquecimento? Que ninguém seja punido com rigor por aquilo que aconteceu? Ou a gente vai sim, como é nosso DNA no Grupo Bandeirantes de Comunicação, nós teremos a cobrança incisiva, constante, permanente em cima desse caso. Eu diria, é um convite à reflexão. Sem dúvida, sem dúvida. Cumpre esse papel também, né? E o lançamento agora também para isso, né? Para não deixar cair no esquecimento. Porque é uma história tão grave, que envolve tanta gente, e que é o fio de uma meada do serviço público no Rio de Janeiro, envolvendo sobretudo a área da saúde, né? As descobertas que serão feitas daqui para frente, é importantíssimo que a gente não esqueça disso mesmo, viu, Dona? É isso aí. Sim, tem só 2 acréscimos. Claro. Há bastante conteúdo exclusivo que a gente foi revelando no decorrer das gravações. Então, nós localizamos outros pacientes que receberam órgãos contaminados e falamos com essas pessoas. E tudo feito, Sheila e Carla, de uma maneira muito respeitosa e eu diria até muito afetuosa e empática, porque a gente está lidando com pessoas que convivem e conviverão com uma dor sem paralelo. Nós também ouvimos um outro lado, uma outra faceta dessa história, porque a gente falou muito dos pacientes que receberam esses órgãos. Mas quais foram as equipes médicas que lidaram com esses órgãos? Que correram também riscos porque receberam esses órgãos como não positivados para HIV. Há um outro lado, então nós também entrevistamos, colhemos os depoimentos das equipes médicas que fizeram esses transplantes, que executaram essas cirurgias e de que de alguma maneira se mantêm conectadas a esse escândalo, ligadas a esses pacientes que hoje estão contaminados. Realmente foi muito desafiador. Eu espero que as pessoas assistam hoje na tela da Band às 22h45. Nós teremos uma reexibição no domingo às 19h. Lembrando que a pré-estreia já foi aqui no cinema, quando nós recebemos os nossos ouvintes, e recebemos um ouvinte que estará aqui nos estúdios da Band News FM aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, que é o seu Cláudio. O seu Cláudio recebeu um rim sadio. Ele é o presidente da Associação dos Renais Transplantados aqui do Rio de Janeiro, e ele é o símbolo vivo de que esse programa existe. Ele já salvou dezenas e dezenas de milhares de vidas. Ele é um programa sério. O que aconteceu foi um ponto absolutamente fora da curva e o documentário passa também essa mensagem, que nós precisamos ratificar a importância de um sistema que é reconhecido no mundo inteiro como eficiente e que tem que ser preservado como tal. Esse aspecto é essencial. Essencial. A que horas mesmo você já falou? Hoje na tela da Band? Hoje, 10h45 da noite, 15 para as 11, e a reexibição no domingo às 7h. Boa. Dona Olá, bom trabalho para você, já no noticiário local do Rio de Janeiro. Um beijo grande, um ótimo 2025. Obrigado e obrigado pela generosidade com as palavras. Parabéns obrigado. pelo Tchau, trabalho. tchau. Até. Obrigado. Tchau, tchau.